Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aqui com o mapa de Física Geral e Experimental 1, tá? Vamos fazer uma leitura, entender como funciona o comportamento de um carrinho, de um experimento, através do movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Vamos entender esses conceitos passo a passo. E assim pessoal, se vocês precisarem de apoio nessa ou nas demais atividades, nós estamos à disposição para auxiliá-los a entender o conteúdo de uma forma mais didática, mais prática. Tá bom? Nosso contato tá na descrição, é só nos chamar. Se vocês gostarem do conteúdo, se contribuir de alguma forma, deixem um like, se inscrevam para a gente estar trazendo mais conteúdo relacionado, tá bom? Vamos dar início então à leitura, entender certinho todos os conceitos, todos os pontos. Ele diz o seguinte, ó, 2 fatores são importantes para o estudo de arrancadas e freadas, a variação da velocidade e o tempo. Daí a importância da aceleração. No contexto da robótica e sistemas automatizados, velocidade, espaço e a aceleração são parâmetros cruciais para garantir a precisão e a eficiência das operações realizadas pelos dispositivos. Um exemplo interessante de aplicação ocorre em braços robóticos utilizados na montagem de componentes eletrônicos sensíveis. Esses braços robóticos são frequentemente programados para realizar tarefas delicadas, como a montagem de microchips em circuitos impressos. Nesse cenário, a precisão e o controle da movimentação são essenciais para evitar danos aos componentes e garantir que o processo seja realizado com a mais alta qualidade. Vantagens da aceleração controlada são precisão no posicionamento, redução de danos aos componentes, eficiência e confiabilidade. Tá. E aí ele diz o seguinte, ó, 1. Você está trabalhando para dimensionar um novo braço robótico e para isso deve obter alguns dados em que este equipamento deve ser projetado. Sabe-se que a forma em que este braço robótico deve se mover? Sabe-se a forma em que este braço robótico deve se mover, e você consegue simular tal movimento, utilizando os equipamentos das maletas experimentais e o roteiro do Atlas das Engenharias. Realize o experimento de movimento retilíneo uniforme e responda com os dados obtidos a seguir. Na verdade, seria movimento retilíneo uniforme acelerado, tá pessoal? Tem um erro aqui. Seria movimento retilíneo uniforme acelerado, tá? Deixa eu deixar o Azinho aqui, tá? Acelerado. A gente vai entender melhor esse conceito aí. Preencha a tabela abaixo durante a realização do experimento. Então, pessoal, nós temos aqui nessa primeira coluna a posição, tá? A posição do... Vamos chamar aqui do protótipo, tá? E aí, na posição 1, nós temos aqui 0,1 metros ou 100 milímetros, tá? Posição 2, 0,2, posição 3 e assim por diante. Vai variando de 0,1 em 0,1, tá? É a diferença entre os espaçamentos ali. O que vai ser diferente para nós aqui é o tempo, tá? A gente vai fazer uma coleta. Perceba que aqui, pessoal, o número de repetições da amostra, que seria no mínimo 5. Tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5. Então, pessoal, nós vamos coletar vários dados. Para quê? Para a gente ter uma melhor precisão nas informações. A gente vai calcular o tempo de deslocamento que ele levou para ir daqui até aqui. Isso 5 vezes, ó. Para ele ir daqui até aqui, 5 vezes também. Por que a gente faz isso, pessoal? Para melhorar a eficiência dos dados, tá? Ó, daqui até aqui, mais 5 vezes. E, por fim, mais 5 vezes aqui. Vai fazer todas essas coletas aqui. A gente faz isso para obter uma melhor precisão, porque às vezes, na hora de cronometrar os dados, às vezes você não consegue pegar o time certo, né? Às vezes ocorre algum erro, enfim, algo inesperado, algum erro experimental que nós chamamos, tá? Então você vai fazer uma coleta aí para calcular uma média e obter um valor mais preciso. Por isso é importante em um experimento fazer várias coletas, tá? Esse é o ponto. E aí, pessoal, mas assim, a gente precisa entender o que seria esse
MRU, vou chamar aqui, ó, é só um rascunho aqui, tá, pessoal? Ó, MRU. E o que seria o MRUV? O que seria isso? Isso aqui é movimento retilíneo uniforme. Pessoal, no movimento retilíneo uniforme, a gente vai ter o seguinte gráfico aqui, ó. Vou plotar aqui, tá? Eu vou colocar aqui o gráfico da velocidade com relação ao tempo. Pessoal, nós temos as seguintes características no movimento retilíneo uniforme, tá? A trajetória é reta, é uma velocidade constante e a aceleração é nula, ou seja, o espaço percorrido é proporcional ao tempo. Tá? É um movimento no qual o corpo se desloca em linha reta com velocidade constante, tá? Fixa mais essa ideia, sem variação da direção ou sentido. Nesse movimento não há aceleração, ou seja, a velocidade não muda ao longo do tempo. Então, se a gente tem um gráfico assim, pessoal, de velocidade x tempo, a velocidade ela vai seguir uma reta, tá? Ela vai seguir uma reta porque ela não altera. Então, sei lá, às vezes tá, vou colocar aqui, tá 3 metros por segundo, tá? O carro tá a 3 metros por segundo ali. Pessoal, a velocidade não vai alterar, ou seja, não está ocorrendo nem aceleração, nem desaceleração. Por isso ela é igual a zero, tá? Nesse caso aqui. Beleza? E o gráfico do espaço, que é o espaço percorrido versus o tempo, o espaço tem que aumentar, né? O espaço ele aumenta conforme o tempo aumenta. Então a gente vai obter uma reta assim, porque ele está se deslocando, né? Está se deslocando, o espaço vai aumentando. Então a gente vai obter uma reta assim. E aqui, pessoal, a gente pode trabalhar com a seguinte fórmula. Deixa eu fazer aqui com a caneta, tá ficando um pouco feio, mas dá para entender. A gente pode utilizar a seguinte fórmula. Velocidade é igual a espaço, a gente chama de ΔS, tá? Sobre ΔT, tá? Velocidade é igual ao espaço final menos espaço inicial sobre o tempo, a variação do tempo, tá? E aí, pessoal, normalmente a gente isola isso aqui, passa o t multiplicando, fica assim, ó. Vou jogar aqui embaixo, ó. Fica S menos S0 é igual a V vezes T, tá? Então, a fórmula seria S0 mais V vezes T. Só, a gente, no movimento retilíneo uniforme, a gente vai trabalhar basicamente com essa fórmula aqui, tá? Pra gente encontrar o espaço, ou a velocidade, seja o que for. Então é bem simples. Entendido o conceito até aqui, a gente vai só fazer uma pequena modificação, que é acrescentar agora a aceleração. É um movimento onde existe aceleração, ou seja, ela não é igual a zero. A velocidade não vai ser constante, ou ela aumenta ou ela diminui. Nesse caso aqui, tá? Do MRUV. Então, como que ficariam os gráficos aqui? Vou desenhar aqui, ó, bem pequenininho mesmo. Ó, o gráfico da velocidade com relação ao tempo, tá? Então, aqui no gráfico do MRUV, pessoal, a gente vai ter uma velocidade que aumenta. Vou mostrar que ela está aumentando aqui, tá? Mas ela pode diminuir também e na direção contrária. Então, a velocidade está aumentando, ou seja, a aceleração aqui ela é maior que zero, porque provoca uma aceleração no nosso protótipo, né? No nosso objeto. E o gráfico da aceleração com relação ao tempo, a aceleração nesse caso é constante, tá, pessoal? Então a aceleração ela é maior que zero, mas ela é constante. Vamos supor, o carro está a 2 metros por segundo ao quadrado, tá? 2 metros por segundo ao quadrado, que está gerando uma aceleração aqui e consequentemente aumentando a velocidade dele, tá? Então esse é o conceito, esse é o princípio. Aí você deve se perguntar o que é o deslocamento do espaço também, né? O deslocamento do espaço com relação ao tempo. Como que ficaria o gráfico? Se a gente pegasse aqui
o deslocamento do espaço, S, com relação ao tempo. Olha, pessoal, o deslocamento do espaço ele tem que vir assim, ó, um crescimento exponencial. Por quê? Cada vez mais o protótipo está aumentando a velocidade, ou seja, o deslocamento vai ficando cada vez maior. Ele vai obtendo um crescimento exponencial. Por isso existe essa curva aqui em parábola, tá? E a gente chega numa equação quadrática, beleza? Só falando a grosso modo, assim, interpretando o gráfico, para a gente não precisar trazer todas as fórmulas e tudo mais, mas é basicamente isso, ó. A velocidade vai aumentando, então o espaço ele vai aumentando cada vez mais. Ele não vai aumentando de uma forma uniforme, tá? De uma forma uniforme, assim, sem a gente ter uma velocidade lá constante, então a variação do espaço sempre vai ser a mesma. Não é, tá, pessoal? Então a gente vai obter uma parábola, ou seja, cada vez ele vai percorrer mais em um menor intervalo de tempo. Essa é a lógica. Por que eu explico isso? Porque vocês têm que obter isso no experimento, tá bom? Ou pelo menos próximo a isso. Caso não obtenha isso aqui, vocês justificam quais foram os erros. Às vezes é na cronometragem, não pega o time certo. Isso é só com a prática e com muita experiência que você vai obtendo realmente os resultados adequados aqui apresentados, tá? Então, basicamente, essa é a ideia. E a gente precisa estar preenchendo essas tabelas. Vamos dar continuidade então para a gente entender melhor, tá bom?